Bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa audiência pública sobre a Lua e a PPA. E vou fazer o livro de vereadores presentes. Vereadores presentes, o vereador Severino Barbosa Biai, vereador Irmão Biar, vereador Misael Prestanista, vereador Everaldo Silva, vereador Jesuíno Araújo e vereador Jojo Guerra. Vamos iniciar nossa sessão e peço ao vereador Irmão Biar que faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Bom dia a todos e a todas, assim como autoriza o nosso presidente, deixarei um versículo da parte do Senhor para a meditação de todos neste dia, a qual Ele nos concede. No livro do profeta Isaías, no capítulo 54, versículo 17, que diz assim: nenhuma arma feita contra ti prosperará, e tu a condenarás toda língua que te acusar em juízo. Esta é a herança do Senhor, e o seu direito procede de mim, diz o Senhor. Quantos podem dizer amém? Palavra do Senhor, senhor presidente. Convido para fazer parte da mesa o secretário da Fazenda, Luciano Brasileiro. Convido também o senhor Fábio Leandro, funcionário efetivo do quadro da Prefeitura de Olinda, para fazer parte da mesa. E convido também a secretária executiva de Planejamento, a senhora Conceição Arocha, para fazer parte também da mesa e dos trabalhos. Então vamos iniciar essa audiência pública sobre a Lua e sobre a PPA. Convido ao senhor Fabiano Leandro que inicie a audiência pública. Bom dia, saúdo a presença de todos, agradeço o convite feito para o Poder Executivo a participar dessa audiência. Gostaria de fazer um resumo sucinto dos projetos de lei que estão tramitando nessa casa, para ser o mais objetivo possível, né, e a gente poder atender outras demandas. A Lei Orçamentária de 2024, ela foi apresentada a essa casa no dia 4 de outubro desse ano, bem como o projeto de lei do Plano Plurianual da parcela de 2024. A Lei Orçamentária, ela estima a receita que vai ser
arrecadada no próximo exercício e fixa as despesas que correrão por conta dos cofres públicos para atender às demandas da sociedade. O projeto de lei que foi elaborado pelo Poder Executivo, ele atendeu todas as determinações legais e normas técnicas pertinentes ao assunto, né? Atendeu o Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, o Manual de Demonstrativos Fiscais, o que está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que já foi aprovada por essa Casa e já está vigente. O valor atribuído à receita do próximo exercício atendeu também às metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, vou ficar agora aguardando as indagações dos presentes para a gente poder dar fluidez à audiência. Convido agora o secretário da Fazenda, Luciano Brasileiro, para explanar sobre a LOA e a PPA de 2024. Bom dia a todos e a todas. Saúdo, na pessoa do presidente da Câmara, vereador Saulo Holanda, os demais vereadores aqui presentes, minha colega secretária executiva de Planejamento, Conceição Arocha, e o diretor de Planejamento da Prefeitura de Olinda, doutor Fabiano. Como já foi dito, né, tramita atualmente aqui na Câmara Municipal de Olinda o projeto de lei orçamentária para o exercício fiscal de 2024. Esse projeto de lei contempla as várias rubricas previstas de receita e, de forma sucinta, as mesmas foram elaboradas, né, estabelecidas dentro do que prevê a legislação pertinente ao assunto, a contabilidade pública, né, o Manual de Contabilidade Pública, e também contempla na lei os considerandos e justificativas, mais notas técnicas, que alicerçam todas as previsões nas respectivas rubricas para o orçamento do exercício 2024, dentro da composição das respectivas fontes. E, consequentemente, a associação, né, até porque há aí uma questão de causa e efeito, né, a associação com as respectivas despesas, né, competentes de serem aplicadas dentro de cada uma dessas fontes. Esse ano, estamos projetando para o exercício de 2024, com base nos considerandos constantes no próprio projeto encaminhado aqui para essa casa, um montante de R$ 1.166.230.000, totalizando o somatório de todas as fontes. Isso aponta para um crescimento, em particular, das fontes das receitas correntes, que tem sido, né, e não poderia ser diferente, porque são essas as receitas majoritárias, né, aquelas que contemplam boa parte das ações previstas no plano plurianual. Cabe também salientar que, definindo esse valor, esse montante de R$ 1.166.230, R$ 1.166.230.000, que todas as outras despesas, né, obedecem igualmente esse teto, obviamente respeitando, pela natureza de cada despesa, as suas respectivas fontes. Não vou mais me alongar e já me colocar à disposição
para, juntamente com os colegas, secretária Conceição Marucha e o diretor do orçamento, Fabiano, para dirimir qualquer dúvida que se faça necessário. Começo, vereador Severino Barbosa Biai. Senhor presidente, eu gostaria de até me reservar o direito de, no final, se eventualmente tiver que ser questionado, eu poder falar. Próximo palavra, o vereador Irmão Biar. Próximo, o vereador Everaldo Silva. Dispensa, presidente. Próximo, o vereador Jesuíno Araújo. Senhor presidente, a gente sabe que toda audiência e todo ano, o que vem para cá nas audiências, tanto da PPA como da LOA, como outras, a gente sempre vê que é um copia e cola só aumentando em termos de valores de arrecadação. Né? Então, e é onde a gente vê também, e na ponta principalmente, que esses valores de arrecadação não são executados na ponta para os moradores. Né? Com isso, a gente vê diversas denúncias todos os anos, todos os meses, todos os dias. Né? A gente vê aí um orçamento de bilhão, né? Como foi colocado aí, 1 bilhão, cento e poucos milhões de reais para o ano que vem. Esse ano, o orçamento, se eu não me engano, foi um orçamento também de 1 bilhão também para o ano de 2023. 2023, que eles colocaram o ano passado. Onde a gente vê que, tipo, coloca no orçamento, mas existe o descontrole total financeiro. Né? E eu quero aqui só fazer uma pergunta ao secretário da Fazenda. Essa semana, eu acho que na terça-feira, se eu não me engano, eu tinha visto na conta da... Foi na terça ou na segunda? Tinha visto na conta da prefeitura, até para eu entender, porque realmente eu não entendo e sou leigo nessa parte dessa conta financeira do que está lá, para a gente saber que se realmente aquilo que está lá é o real, se tem mais coisas para entrar, que a gente sabe que tem as datas de repasse. Mas essa semana, para ser exato mesmo, acho que foi segunda-feira, tinha na conta da prefeitura cerca de 20 milhões de reais. Era o que tinha numa conta do Banco do Brasil. Esse valor de 20 milhões de reais já está, vou dizer aqui o valor correto mesmo, tá? R$ 20.438.632,29 no dia 27/11. Esse valor é o valor total realmente que tinha na conta da prefeitura nesse 27. Esse dinheiro aqui já está também com o dinheiro junto, os 45 milhões que foi pego do empréstimo para fazer a Getúlio Vargas. Esse dinheiro do empréstimo, um exemplo, quando entra na conta da prefeitura, não entra de uma vez, né? Porque como é um empréstimo, o dinheiro entra de uma vez, os 45 milhões. Não é isso? Eu só queria poder entender essa questão, porque estava dentro da LOA. Pode falar. Só esclarecendo, vereador. A Prefeitura de Olinda tem, acredito eu, mais de 300 contas correntes.
A gente tem Mas as contas que recebe o repasse do Simples Nacional, o débito do fundo... Cada fonte dessa tem uma conta corrente específica para receber esse repasse. Por exemplo, Simples Nacional é a 40.552, dígito X. FPM é a 40.295, dígito 8. IPVA é a 15.205, ou seja, a gente tem mais de 300 contas. Cada fonte tributária tem sua conta corrente vinculada para receber essa arrecadação. Aí, quando o senhor diz assim, que encontrou numa conta corrente da Prefeitura um saldo de 20 milhões, a gente precisa saber que conta é essa para entender a natureza e responder. Com relação à segunda pergunta, que foi com relação a um primeiro empréstimo, né, de financiamento que a Prefeitura, na gestão do professor Lupécio, fez, e foi aprovado aqui pela Câmara, que é um empréstimo junto à Caixa Econômica no programa chamado Finisa. Esse recurso não entra todo de uma vez. Esse recurso é como se a gente tivesse aprovado uma linha de crédito. Como não? De fato. Aprovamos uma linha de crédito junto à Caixa, graças à estabilidade financeira que a Prefeitura se encontra, né, em total equilíbrio fiscal, senão não tinha condição de receber este recurso, e também graças à situação que a Prefeitura se encontra hoje, com todas as suas certidões negativas. Então, a gente não deve um centavo à INSS, à Receita Federal, não devemos nenhum real de PASEP e de qualquer outra obrigação. Então, isso colocado significa que a Prefeitura teve acesso às suas certidões negativas de débito e, como consequência, se qualificou a receber esse empréstimo. Porém, esse empréstimo, ele, se for todo recebido, a gente teria que aplicar esses recursos e o rendimento da aplicação destes recursos seria menor do que o custo da operação do empréstimo. Então, para ter uma melhor gestão do fluxo financeiro referente a esse empréstimo, a gente acertou com a Caixa Econômica já definir, desde o início, cada obra que esse empréstimo irá financiar, consequentemente, encaminhar também para a Caixa, e fizemos isso, o fluxo físico-financeiro de todas essas obras, de tal sorte que a gente pudesse solicitar a liberação destes recursos casados com a necessidade de desembolso financeiro dessas obras. Por exemplo, uma dessas obras, que talvez seja a principal a ser financiada com esse recurso, as obras do projeto denominado Novo Caminho. E o primeiro pedido de valor dentro desse programa Finisa foi para atender esse programa que a gente está chamando de Novo Caminho e, consequentemente, né, suportar o cronograma físico-financeiro correspondente. Então, pedimos 8 milhões de reais, né, esses 8 milhões foram, de imediato, depositados na Caixa numa conta específica, e conta essa que a gente não movimenta diretamente. Foi um acerto também entre a Secretaria da Fazenda do município com a Caixa Econômica Federal, que, ao invés da gente movimentar esse recurso através de senha eletrônica, por meio de movimentação eletrônica, direto Prefeitura e o prestador de serviço, a empresa contratada, estamos movimentando através da Caixa Econômica. Eu recepciono da Secretaria de Obras o boletim de medição, com toda a documentação da empresa, nota fiscal, as certidões negativas de débito, cópia de contrato, bem como os respectivos atestos e o empenho já liquidado. E encaminho todo esse material através de um ofício para a Caixa Econômica, para que a Caixa Econômica aprecie
e, concordando, ela faça a transferência do recurso da conta corrente da Prefeitura para a conta corrente do credor, ou seja, da prestadora de serviço. Portanto, a gente não, só concluindo, a gente não recebeu e nem vamos receber todo recurso de uma vez nessa operação Finisa. Agora com a palavra o vereador Jesuíno Araújo. Senhor secretário, eu queria depois, se Vossa Excelência pudesse analisar melhor, né, a prestação do Carnaval, não sei se passou por Vossa Excelência, porque o que mandaram aqui para a gente, realmente a gente inclusive está encaminhando, né, para o Tribunal de Contas também, para o Ministério Público, porque a gente está virando já o ano, já estão discutindo o Carnaval, onde o Carnaval e, logicamente, que o pagamento são feitos pela Secretaria da Fazenda, né, e na prestação de contas lá mostra vários erros ou vários esquecimentos de ter colocado dentro daquela prestação de contas, né, como quantidade de que usaram, como a parte de camisas, a locação de aluguéis, a quantidade de palco, a quantidade de som, né, a quantidade de água que foram contratadas. Então, assim, são situações que foram colocadas por uma prestação de contas muito frágil para se prestar a conta, né, aqui na Câmara. E acredito que não tenha passado por Vossa Excelência, porque se tivesse passado por Vossa Excelência, acredito que Vossa Excelência não tinha deixado fazer uma prestação de contas daquela aqui na Câmara de Vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo, o vereador Jojó Guerra. Próximo, o vereador Vinícius Castelo. Senhor secretário, eu juro ao senhor que eu não sou uma pessoa chata, tá? Eu acho que é simpático demais. Eu não me acho chato. Só que, infelizmente, esse papel de ser chato muitas vezes cai no meu colo. Aí eu sei papel de chato, porque senão o povo é chato comigo. E aí, novamente reforçando aqui, eu não sei se o som está tranquilo, deixa eu só confirmar, porque está... né? Olá, testando. E aí, novamente reforçando, eu vou reforçar sempre, porque já que eu não sou ouvido sempre, todas as vezes eu vou reforçar, eu acho que, até porque fica registrado, né? É um espaço público onde as pessoas e a população acompanha, vê, cobra. Mas eu acho que quando a gente está numa audiência pública, o presidente aqui não está, mas eu vou reforçar, até para que todos que estão aqui, o secretário também está, mas eu acho que quando a gente está numa audiência pública, é uma excelente oportunidade, principalmente da gestão municipal, de prestar contas, de chegar aqui e trazer dados. Se eu perguntar para todos os vereadores aqui sobre suas emendas, muitos têm dúvidas, inclusive as minhas. Nós estamos falando aqui de orçamento, senhor secretário. Seria excelente se o senhor pudesse chegar aqui e conseguisse dizer, olha, enquanto orçamento a gente já está implementando, houve o diálogo com secretaria tal, está presente aqui, a previsão orçamentária para o próximo ano é essa, vamos ampliar aqui, vamos fazer aquilo. Isso nunca se é dito. Isso nunca se é discricionado. E o que me parece, senhor secretário, é que isso é um desrespeito ao Poder Legislativo. Porque aqui na Câmara a gestão tem maioria. E se tem maioria, pouco importa os demais. Eu me sinto desrespeitado. E já disse várias vezes a Vossa Excelência, vou continuar a dizer, porque o povo precisa saber que me sinto aqui desrespeitado, porque é uma excelente oportunidade da gente dialogar, da gente poder prestar conta efetivamente. Mas sempre se é jogado para que o Poder Legislativo faça um papel que aqui é do Poder Executivo. E aí, daqui a pouco vai fazer o quê? Eu vou ser tolhido. Não, está falando demais. Por quê? Porque eu não tenho informações, eu tenho informações de menos. E aí como é que eu não vou questionar? Como é que eu não vou ser chato? Se vocês que estão na gestão não facilitam o meu trabalho, complica, senhor secretário, complica muito, porque eu não gostaria de seguir sempre esse papel de estar cobrando algo que tem que ser feito pela gestão. É papel de vocês.
Mas, novamente aqui, fazendo esse papel de cobrar, eu vou estar tentando, antes de ser tolhido, né, de limitar tempo, falar o possível, para poder ver, de fato, o que é que pode ser respondido, né? Falando aqui sobre o programa de educação integral. A gente vê aqui, e aí vou me atentar ao orçamento, tá? Ampliação e gestão das atividades pedagógicas nas escolas em tempo integral. Quer implementar, gerir atividades pedagógicas na escola em tempo integral. A gente vê que em 2023, em 2024 e em 2025, a destinação orçamentária é de R$0. Veja. E aí não tem mais informação sobre isso. O que eu entendo é que é uma política que não vai existir aqui na cidade, não é isso? Se eu vivo falando se a gente só faz política aqui com orçamento e a previsão orçamentária de vocês é de ter R$0 para ampliação e gestão de atividade pedagógica nas escolas em tempo integral, é porque realmente não tem política voltado para essa pasta. Por quê? Porque se não se apresenta, porque não se justifica, porque não traz informações e dados, inclusive até para que a gente não fique cobrando essas questões. Tem aqui, implementação e gestão de programa Ensina Mais Olinda, assegurar insumos administrativos e pedagógicos para o funcionamento do curso. 2023, R$0. 2024, R$0. 2025, R$0. Está aqui no detalhamento de recursos do ano PPA em dinheiro. Aí eu trago Vossa Excelência aqui para gestão democrática. A gente tem gestão democrática, e aí eu vou linkar 3 pontos. Valorização do magnetismo público municipal, né, que é a concentração de serviço para estruturação de eventos, formação continuada e seminários. Valorização do magistério público municipal, que garante participação profissionais de educação em ações que promovam a elevação e qualificação do ensino. E aqui, ó, valorização, a realização de formação continuada dos profissionais de educação e o fortalecimento da gestão democrática escolar, realização das eleições para dirigentes escolares. Todos esses recursos e todas essas políticas estão no valor de 2023, 2024 e 2025, R$0. Por que eu estou falando isso? Porque, veja, em 2022, esses mesmos que eu estou linkando, tem no orçamento de vocês. O primeiro está R$ 72.422. O segundo está R$ 48.281. O terceiro está R$ 410.646. O quarto, R$ 4.023. E aí, gente, o que vocês estão me dizendo aqui é que os próximos anos lascou. É isso. Não tem política, não tem recurso. A educação vai sofrer. A troco de quê? Qual é a justificativa? Porque não tem. Vocês precisam apresentar isso na prestação de contas, gente. Aí temos aqui mais uma política de apoio à implementação de escolas técnicas. A gente tem aqui, ó, o recurso não vinculado de imposto, R$ 35.623. Isso é implementação de escola técnica dentro da nossa cidade. A gente também tem outro valor, onde a gente também não entende, né, algumas questões que precisam ser ditas. Vamos para o programa de alimentação escolar, que está lá no orçamento de vocês. Veja só. A gente tem aqui, para programa de alimentação escolar, a disponibilização de merenda escolar para educação infantil, garantir a produção e o financiamento da merenda. Vamos lá, vereadores e vereadoras. A gente está falando de merenda da Escola de Olinda, tá? 2022, R$ 16.768.544. 2023, 2024 e 2025, R$0. Como é que eu justifico isso daqui, minha gente? Não tem recurso para merenda, é isso? Porque assim, está aqui no orçamento, programa de gestão. Eu leio que tem o item 4071179, disponibilização de merenda escolar para educação infantil, garantir a produção e financiamento, tem o detalhamento da meta, tem o valor de 2022, 2023, 2024. E aí, aqui tem R$0 nesses 3 anos. É importante que vocês falem sobre isso, porque é o que a gente se apega. É no que vocês nos mandam.
Dando continuidade aos questionamentos, trazendo aqui agora sobre a gestão do SUS municipal. Ampliar e qualificar espaço de escuta da população pela ouvidoria do SUS municipal. Eu acho que todos os parlamentares aqui dessa casa são questionados e cobrados pelo fato de que não se tem, principalmente a população, canais de ouvidorias e de escutas que sejam ágeis, práticos, efetivos, rápidos na nossa cidade. E aí a gente percebe que em 2022, que eu já tive novamente essa cobrança, que eu achei um absurdo só ter 10 mil reais, mas eu acho que ter 10 mil reais é melhor do que ter 0 reais em 2023, 0 reais em 2024 e 0 reais em 2025. São políticas que só estão decrescendo assim, ó, em orçamento. Não tem um avanço. Eu já estava abismado com só ter 10 mil reais para a vistoria, mas aí nos próximos anos está quebrado questões essenciais da cidade. Aí vamos para a atenção especializada em saúde. A gente tem aqui a manutenção e qualificação da rede de atenção especializada, que é estruturar a maternidade Brites de Albuquerque, que é o que está no orçamento de vocês. Em 2022 tinha 10 mil reais, 2023, 2024, 2025, 0 reais tudo. A manutenção e qualificação da rede de atenção especializada em saúde, unidade de atendimento adulto, UAA, saúde mental, 40 mil reais em 2022, 0 reais em 2023, 2024 e 2025. A manutenção e qualificação da rede especializada para implementar e manter a clínica da pessoa idosa, pauta da nossa vereadora aqui, Denise Almeida. Em 2022, a gente tinha 94 mil reais em orçamento. 2023, 2024, 2025, zerado. Complicada a situação, né? Aí a gente tem aqui... Olha aqui, ó, o vereador Bruno de Mello salvando um pouquinho o orçamento da nossa cidade, porque destinou 20 mil reais para 2023, que é o que consta, né, em política para ser recurso destinado para a área de cobertura, né, e de pacientes da Policlínica São Benedito. Né. Bruno de Mello destinou em 2023 20 mil, mas nos próximos anos segue sem assistência. E é importante que eu estou questionando isso, porque eu estou observando que tem várias emendas dos vereadores aqui, que está no orçamento, mas eu não estou vendo a execução desses recursos. É importante, vocês vão executar tudo agora em dezembro, é isso? Porque está aqui no orçamento, mas cadê a aplicabilidade? Né? Oi? Eu sei, mas aqui eu estou falando que aqui no orçamento tem o histórico de 2022, 2023, 2024 e 2025. O que eu falo é que, como o senhor trata... Exato, é o PPA, eu estou no PPA. Dos planejamentos, né, evidentemente. Porque eu acho que, longe de mim, tá? Longe de mim, o senhor está por aí por um motivo, mas eu acho que como o senhor está na fazenda, e o senhor sabe o orçamento histórico da cidade, e o que está agora e o que vai por vir, eu acho que trazer esse parâmetro, entende, é importante. Lhe qualifica. Inclusive, até para que o senhor possa dizer, olha só, gente, na gestão anterior, do PCdoB, estava péssimo, aqui no LUPES está bom. Nem isso vocês fazem para poder lucrar politicamente. Não tem nem esse parâmetro. Entende? E isso é importante, porque política é isso. O que é que avançou? O que é que foi para frente? O que é que foi para trás? Porque o que eu observo, seu secretário, novamente, sem querer ser chato, é que tem políticas essenciais aqui que, na gestão do prefeito Lupécio, o orçamento está sendo esvaziado. E aí, não é uma política, não, são várias. Entende? E aí eu quero saber a troco de quê? Porque depois, nós que somos vereadores, é que iremos ser cobrados na base, que o povo está lá retado, querendo que a gente dê resposta, e a situação é que o orçamento vai falir, né? Não vai existir para muitas coisas, e a gente não vai ter como dar resposta de uma gestão que não está comprometida a avançar para a cidade. Né? Vamos para outros tópicos que eu preciso também de respostas. Temos aqui a... Momento que é tanta coisa.
eu me recordo, senhor secretário, que também, dialogando com Vossa Excelência, no meu primeiro ano de mandato, muito recente, eu tinha ficado horrorizado porque a gente tinha, para manter as atividades do Conselho do Direito da Mulher, do Conselho da População LGBT, da Pessoa com Deficiência, da Igualdade Étnico-Racial e dos Direitos Humanos, R$ 5.000, né, ao ano. Tem aqui no histórico, né? Tá, ó, 5.000 em 2022, 2022 5.000, né? 2023, 2024, 2025 já não tem mais esse recurso. Zerou. E olha que eu fui chamado de mentiroso pelo prefeito na época, dizendo que tinha recurso. O que eu estou querendo ser claro é que não adianta a gente ter no orçamento recurso, quando esse recurso não dá para nada, senhor secretário. Para descentralização, por exemplo, e fortalecimento da cultura na nossa cidade, tem aqui no orçamento de vocês R$ 2.500 para o Fundo de Cultura do município de Olinda, primeira capital da cultura do Brasil. R$ 2.500. Isso não dá nem para um mestre fazer um puxadinho nos 4 cantos. Você entende? Então, assim, eu preciso me apegar no orçamento, inclusive, para que eu não possa ser sensacionalista e criar história onde não tem. Por isso que eu estou sendo muito técnico, no sentido de entender, ou querer entender o que é que tem aqui no orçamento. Porque se está zerado, realmente me preocupa. Trazendo aqui também algumas questões que estão zeradas. Não, isso aqui não, isso aqui foi eu que destinei. Orçamento, mas falando agora sobre gestão administrativa da Secretaria de Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos, né? A gente percebe aqui que o desenvolvimento da política de direitos humanos para manter as atividades de direitos humanos e implementar a ouvidoria de direitos humanos, elas também estão zeradas em 2023, 2024, 2025, né? A manutenção das atividades técnicas administrativas da Junta Militar, que é para poder manter a atividade de defesa especializada da criança e do adolescente, né, a gente vê que só tem apenas R$ 20.000 aqui implementado para os próximos anos. Da gestão técnica administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social. Perdão, do cuidado ao meio ambiente para Olinda avançar, que está aqui na página da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano. A gente tem aqui a atividade do Centro de Educação Ambiental, que é o CEA, e a atividade do Centro de de Educação Ambiental, em 2022, 10.000, em 2023, 2024 e 2025, R$0. Ainda sobre o desenvolvimento urbano, não, isso aqui é a emenda também, que vocês colocaram, mas não tem até agora nenhum retorno sobre a aplicabilidade. Sobre investimento em habitação popular. Deixa eu ver aqui. A gente tem para o desenvolvimento de política habitacional de Olinda, que é executar ações de políticas de habitação no município, R$10.000 por ano, em 2023, 2024 e 2025. É uma política habitacional. É executar ações de políticas de habitação no município. E construir novas unidades habitacionais. R$30.000 em 2023, R$30.000 em 2024. E aí tem um leve aumento em 2025 de R$1.040. R$31.000, 140. Trazendo aqui também algumas questões voltadas à requalificação do sistema viário do município. Entender se esse valor realmente ele é favorável para a execução de algo, né? A gente tem R$33.000 em 2023, R$33.000 em 2024, R$34.254 em 2025. Sobre o Programa Municipal da Defesa Civil, sobre a manutenção das atividades vinculadas à Defesa Civil, capacitar e desenvolver programa para o trabalho seguro em locais de risco e núcleo da Defesa Civil.
A gente tem um vereador aqui, por exemplo, Jojo Guerra, que ele está em uma área que atua, que é muito de risco. E que a Defesa Civil, inclusive, tem muitas dificuldades para poder chegar lá. Né? A gente percebeu, inclusive, em Águas Compridas, que morreu uma pessoa lá. E o relato da mãe foi que a Defesa Civil demorou muito tempo, mesmo tendo um ponto lá da Defesa Civil, mas que não está mais funcionando. E aí a gente tem, para essa atividade, R$10.000, aumentando 380 aqui, para capacitar e desenvolver programas para o trabalho seguro em locais de risco e núcleo da Defesa Civil. Falando sobre turismo e entretenimento. Veja só o que é que tem no orçamento do Fundo Municipal de Cultura. Plano Municipal de Apoio a Entidades de Produção Artístico-Cultural. Desenvolver ações e apoiar projetos culturais. A gente tem, em 2023, 2024, 2025, vai crescendo. Eu pensei que era o mesmo valor. Vamos ver o crescimento. Em 2022, R$1.800. Em 2023, R$2.000. Em 2024, R$2.500. E em 2025, R$2.595. Eu não sei que tipo de política a gente faz com esse valor, seu secretário. Principalmente aqui para poder, né, deixar enfatizado sobre o desenvolvimento de ações e apoios e projetos culturais. Né? A gente está passando por um processo muito árduo e burocrático da Lei Paulo Gustavo, onde muitos fazedores da cultura, inclusive, não tiveram acesso. Acesso por questões estritamente burocráticas. Né? Tem gente que tem anos aí que estão na pista enquanto fazedor da cultura, mas que não tem o apoio, né? E que foi deslegitimado, inclusive, nesse processo. A gente tem aqui para a Olinda Cultural, para promover exposição de acervos e obras culturais na cidade e mestres para equipamentos públicos, R$11.000 aqui dentro da cidade. Existe um valor aqui que eu gostaria de tornar enfático, até porque fala muito sobre que é um valor que eu acho até que é razoável, mas que eu gostaria de saber onde é que está, de fato, efetivar essas ações. Por que, seu secretário? Tem recurso aqui que descentraliza, inclusive, as atividades culturais dentro da nossa cidade. Recurso que está falando sobre o Natal, as festividades juninas, o Carnaval. Dá a entender, e se tem a impressão no orçamento, e é coisa de milhões, eu vou procurar aqui mais detalhadamente, que Olinda tem, para além do Carnaval, ciclos dentro da cidade. Eu vi um que tinha 14 milhões, outro 6 milhões, depois 5, depois 7. E aí questionar, cadê esses ciclos? Que não existe aqui. Né? Não existe. Por exemplo, a gente tem aí milhões para poder fortalecer esses ciclos e a gente vê, de fato, uma omissão muito grande. E recurso tem. É muito complexo, porque existem políticos aqui que estão dizendo que não se tem, e acho que a gente observa que tem orçamento, a gente não vê efetividade. Sabe? E eu queria muito que isso só não fosse a oposição criticando para querer criticar e aparecer, sabe? Eu só estou falando sobre realidade, sobre o que eu vejo. E aí realmente fica muito complicado. Eu acho que eu sou uma das pessoas que mais torce para que o prefeito Lupes possa trabalhar para poder ter um pouco de paz e trabalhar a mente, que eu estou cansado já. Seria excelente se ele trabalhasse mais, porque é muita pauta para poder lidar. Para poder finalizar, senhor presidente, deixa eu só trazer aqui algumas questões que eu acredito que tem para pontuar, mas também que tem, nos próximos anos, sobre a gestão estratégica, política financeira e contábil do município, Secretaria da Fazenda, promover e acompanhar as despesas de política municipal, promover a arrecadação de gastos públicos. A gente vê que para esse ano teve orçamento, né? E 2024, 2025 não se tem aqui, também está zerado. Eu não vou me estender mais, porque realmente eu acho que fica muito cansativo
quando a gente fica pontuando milhares de políticas aqui na cidade, senhor secretário, que a gente não vê, né, de fato, nenhum respaldo orçamentário. A gente não vê respaldo na lei, e isso é algo desgastante para nós que queremos, de fato, fazer com que Olinda avance. Então, eu fiz um link dessas questões. Para que o senhor pudesse também ter a oportunidade, mas eu não queria que essa oportunidade sempre fosse dada, porque é sempre assim. Eu sempre tenho que falar sobre milhares de coisas, quando, na verdade, vocês têm a possibilidade de trazer esse orçamento, detalhar esse orçamento, falar sobre os avanços, falar sobre o planejamento, sobre o que é que se teve, o que é que se não teve, quais são as metas. E eu não tenho que estar falando sobre isso, entende? Eu tenho um mandato com pouquíssimas pessoas, limitadíssimo. Vou fazer prestação agora, e eu consigo fazer uma prestação de contas muito mais detalhadas e muito mais coesa do que uma gestão municipal, que além de ser paga para isso, tem uma estrutura gigantesca e que não consegue chegar aqui na Câmara dos Vereadores de Olinda para poder apresentar o básico. Volto a repetir, não me sinto contemplado com a prestação de contas de vocês, acho um desrespeito, acho que isso acontece porque vocês têm maioria aqui e, sendo maioria, só vem para poder ouvir o chato do Vini Castelo falar e criticar, mas vou continuar a fazer o meu papel, e isso faz com que vocês acabem perdendo, inclusive, a oportunidade para defender um governo. Essa seria uma excelente oportunidade de implementar os objetivos e as políticas do governo do Lupécio, dos planos de ações, dos objetivos. E isso não se é feito. Não se é feito porque falta vontade, falta planejamento, falta estratégia, falta ação. E eu gostaria, de fato, de responder, de obter respostas sobre essas grandes defasagens no orçamento que foram encontradas e que vocês pudessem, de fato, detalhar e, principalmente, seu secretário, fazer perceber sobre as nossas emendas enquanto vereadores, né? Como é que está essa discussão para a nossa efetividade, porque o que eu entendo é que, se não aplicar esse ano, ano que vem também não vão aplicar uma emenda que, inclusive, fortalece o orçamento de vocês. Finaliza a minha fala. Com a palavra agora a vereadora Denise Almeida. Dispense, presidente. Não, senhor presidente, eu ouvi os dois vereadores da oposição. Passo a palavra para o vereador Biai. Eu ouvi os dois vereadores da oposição. Evidentemente, cada um tem sua crítica a fazer, né, acerca do orçamento, bem como de outros projetos. Evidentemente, nós já estamos vivenciando isso há algum tempo. Mas eu queria dizer que o secretário da Fazenda, mais uma vez, está aqui, dando uma conotação do que realmente é orçamento, né? E ninguém mais, conforme até eu já ouvi de outro também, que não conhecia, não tinha conhecimento profundo de orçamento. Não sei se o vereador que me antecedeu tem maior conhecimento, até mesmo porque discorreu sobre uns 200 pontos, mais ou menos, né? Evidentemente, deve ter conhecimento maior, né? Orçamento, a gente está vivendo um momento, e eu tenho certeza que o Luciano vai dar essas explicações, até didaticamente falando, acerca do que vem acontecendo, sobretudo neste ano 2024, 2023. Nós temos hoje uma situação muito delicada, e nós sabemos que nos 5.000 e tantos municípios do Brasil, muitos deles estão passando por dificuldade, exceto, evidentemente, aqueles municípios que têm vida própria, né? A gente sabe que tem muitos municípios no Brasil, desses 5.565 municípios que nós temos hoje no Brasil,
né? Evidentemente que tem alguns que têm vida própria praticamente, depende muito pouco do FPM e de outras transferências, que não é o caso de Olinda, que é uma cidade de uma habitação de muitos habitantes, de arrecadação ínfima, né? Uma cidade que tem dificuldades seculares já, há anos e anos que Olinda tem dificuldade, todos nós sabemos disso. Eu tenho certeza absoluta que o governo procura ao máximo trazer arrecadação. Hoje tem um programa do Refis para melhorar a arrecadação e, evidentemente, cumprir as metas. Ainda assim, a gente sabe que não é fácil, e todos nós sabemos. Mas eu parabenizo a oposição por estar no seu papel, né? A oposição tem que estar no papel dela de criticar, mesmo quando não tem crítica a fazer, mesmo quando não tem motivo, né? Então a oposição tem que fazer seu papel. E eu acho que os vereadores da oposição que me antecederam estão nesse papel que nós sabemos que é peculiar aos parlamentares oposicionistas. Eu entendo que tem alguns questionamentos a fazer. O orçamento, o Luciano tem a questão das emendas, que eu acho que o Luciano devia dar um esclarecimento mais detalhado, né, dessas emendas parlamentares, tanto desse ano como as estão previstas para o ano que vem, né, que eu acho que isso é uma situação que está aqui inserida em todos os vereadores, né, é inerente a todos os vereadores da casa. Então, eu gostaria até que tivesse uma informação mais detalhada, mas creio também que as colocações do vereador Vinícius, com todo respeito a Vossa Excelência, que me merece, eu acho que elas têm uma série de questionamentos. Os questionamentos não são totalmente claros, né? Porque ele elencou aí 200 questionamentos, acho que uns 200, né, mais ou menos, né? E é inadmissível... 223. 223, né? Pronto. É inadmissível que todos esses questionamentos de Vossa Excelência estejam, né, de acordo com a cabeça de Vossa Excelência e não com a cabeça do orçamento. Então, hoje aqui a gente tem um servidor, um funcionário da prefeitura, como o Fabiano, que traz orçamento para essa casa há mais de 10 anos ou 15 anos já. Os 15 anos que Fabiano vem aqui. E eu, o vereador Jesuíno, também vem acompanhando, e outros vereadores mais antigos. Então, eu respeito muito essa questão de quem sabe de executar, organizar o orçamento, o PPA, a LDO, das pessoas que convivem, que têm muito mais experiência do que eu e outros vereadores até. Então, eu quero respeitar isso, essa situação do funcionário Fabiano e do secretário da Fazenda, trazendo aqui essas informações bem detalhadas para que nós possamos discutir, questionar, evidentemente, mas eu espero que eles passem uma informação para nós aqui que convença cada um dos que questionaram. Muito obrigado, senhor presidente. Para encerrar as perguntas, passo para o vereador Jesuíno Araújo. Senhor presidente, o que foi colocado aqui pelo vereador que nos antecedeu, a questão que a oposição ela vai procurar algo que às vezes não existe. Eu acho que o vereador Vinícius ele pontuou o que realmente estava na LOA, sem precisar inventar nada. Ele simplesmente pontuou o que estava lá. E a gente espera realmente ouvir a resposta do secretário de tudo que ele foi colocado, tendo em vista que se a LOA foi feita pela Secretaria da Fazenda, né, então sabe de tudo ponto a ponto. Então não tem porquê não responder o que foi pontuado por Vinícius. E o que eu vejo aqui, sempre na discussão da questão do repasse do FPM, que diminuiu, a gente sabe, mas tem várias outras cidades, inclusive cidade na região metropolitana, menor do que Olinda, com arrecadação menor do que Olinda, que já programou o 13º, já programou o pagamento dos funcionários antecipado, né? Em Olinda, ficando para trás com essa situação. E o pior, vereador Biai, líder do governo, eu quero aqui
deixar claro para Vossa Excelência, porque inclusive eu questionei, pedi a Vossa Excelência para que a gente pudesse ter uma resposta da Prefeitura quanto ao repasse, porque é aquele negócio, além de se diminuir o repasse, eles estão deixando de pagar. O pior ainda, vereador Vinícius, é quando a Prefeitura recebe um repasse que é justamente, exclusivamente para aquela categoria e não repassa o valor para a categoria, que é o caso do reajuste dos agentes de saúde e agentes de endemias, que desde maio a Prefeitura vem recebendo esse valor para repassar para os agentes de saúde e agentes de endemias, e até agora não foi repassado para nenhum agente de saúde, nem agente de endemia. Isso é que é o pior, é de você receber o dinheiro que não é seu e gastar com outra coisa e não repassar para quem é de devido direito ter o direito de receber esse repasse. Então hoje a gente vê, e o que foi falado, inclusive até ontem, eu acho que em reunião junto com os agentes de saúde, que só vão começar a fazer o repasse a partir de fevereiro. Então, desde maio que vem recebendo esse recurso. Então, essas situações é que a gente realmente fica indignado com o que vem acontecendo, e o pior de tudo é que não tem a resposta plausível da Prefeitura com essas pessoas. Então, essa situação de dizer, aqui baixou o FPM. Sabe o que é que a Prefeitura devia fazer, que eu não estou vendo, né? Eu não estou vendo? Diminui aí os cargos comissionados que tem dentro da gestão hoje, porque o que estão tirando hoje são pessoas que estão dentro das escolas, servindo para os alunos e para os professores, e hoje está diminuindo... Eu peço que o senhor foque na LOA e na PPA. Mas a LOA e a PPA, o foco da LOA e PPA condiz também... A LOA e a PPA não é desemprego, não, é para 24. É desemprego, porque se está o orçamento, se não tem orçamento, presidente, não tem como pagar. Mas tudo bem, eu vou concluir que, quem está sofrendo é quem está na ponta. Então, hoje a gente tem aqui várias escolas fechando as portas de meio-dia, não tendo aula, um aluno sem aula, porque não tem funcionário. Diminui os cargos comissionados que tem aí, muitos sem fazer nada. E aí acontece o que vem acontecendo nessa gestão, e está todo mundo de olho. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de responder o vereador líder do governo, rapidamente. Vou ser breve. Peço que seja rápido. Vou ser breve. Vereador, eu realmente tive muitos questionamentos, mais de 200, mas eu acho que poderia ter mais, viu? Poderia ter uns 300 aí. Eu reduzi bastante, porque, de fato, é cansativo a gente estar detalhando essas questões. Como é que Vini Castelo não questiona mais 200 perguntas? Quando a gestão detalha e traz informação que a gestão tem por competência a trazer. Isso não se é feito. Aí eu sou chato pelo senhor, veja só, tá vendo aí? Aí eu faço 200 questionamentos. Eu queria fazer só 1, 2, 3. Mas cobre da orelha da gestão municipal trazer aqui detalhadamente uma prestação boa. Porque aí eu não faço questionamento não, é o meu sonho. Juro ao senhor. E de fato, não sei muito em contabilidade, tenho aprendido bastante, estudado bastante. Mas como eu tenho um gabinete de uma equipe muito técnica e muito qualificada, tenho esse suporte de pessoas que realmente me dão condições para fazer a defesa do direito das pessoas, né? E aí, só para poder finalizar, os questionamentos que eu tive aqui, vereador Biai, são com base no PPA e na LOA. Eu fui diretamente com base nisso. E é com base nisso que eu gostaria de ter respostas. Não é minha opinião, não tem direcionamento político, não tem qualquer questão que não o entendimento ou embasamento do que vocês, enquanto gestão, disponibilizaram. Se eu entendo que não tem orçamento, não tem política. Ponto. Para mim, pragmaticamente falando, sobre política pública é isto. Porque política só tem quando se tem orçamento. Bruno de Mello chegou depois, mas eu estava vendo aqui, Bruno, por exemplo, uma política que está sem recurso 2024, 2025, mas que foi salva porque tu mandou emenda. Então está lá constando que tem recurso. Entende? Então, assim, são essas políticas que eu gostaria que Vossa Excelência pudesse embasar, porque não tem nada pessoal aqui. É só, de fato, uma preocupação. Porque diversas políticas nos próximos anos estão zeradas, e isso, enquanto cidadão, enquanto fiscalizador, me preocupa.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da fala. O vereador Bruno de Mello dispensa. Então, encerramos as perguntas e agora passa a palavra para o secretário da Fazenda, Luciano Brasileiro, para poder responder as perguntas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado também aos vereadores que fizeram questionamento e ao vereador Biai por criar essa expectativa que a gente possa atender todo questionamento aqui realizado. Eu queria começar aqui discordando, data vênia, ao que o vereador Jesuíno falou, de uma fala dele, agora no final, que não é verdadeira. O vereador afirmou que a Prefeitura aplicou recursos repassados para pagamento do ACS e ACE em outras coisas. Isso não é verdadeiro. O dinheiro recebido do governo federal para fazer face ao pagamento, o acréscimo de pagamento do piso do ACS e ACE está em conta corrente, devidamente aplicado, aguardando encaminhamento da lei aqui para a Câmara, e aí, consequentemente, com a aprovação da lei, esses recursos serão repassados. E por que essa lei não veio ainda? Porque essa lei passava por uma série de negociações, até porque há uma decisão do Supremo Tribunal Federal, acredito eu que foi uma decisão monocrática do anterior ministro Lewandowski, dizendo que os municípios teriam a obrigação de repassar, porém, no montante recebido. E isso aí provocou uma série de impedimentos para vários municípios que receberam valor aquém da necessidade. Então, se precisou realmente discutir com a categoria para se ter um entendimento da minuta, né, desse projeto de lei. E ontem encerramos e acreditamos que eu participei dessa reunião com a satisfação de todos os representantes, inclusive da associação que representa essas duas categorias, a CS, né, o agente de endemias e os agentes comunitários da saúde, né, com a satisfação de todos, né, inclusive me chamaram para sair na foto tirada por eles lá, porque chegamos a um denominador comum do que seria o texto, né, desse projeto de lei a ser encaminhado aqui para a Câmara apreciar e aprovar. Com relação aos questionamentos do vereador Vinícius, eu vou partir, vereador, se o senhor me permite, com todo o respeito, como os advogados dizem, né, data vênia, partir do geral para os específicos. Inclusive, pontualmente nos específicos, eu vou repassar a fala para Fabiano, porque não tem como, né, nós, da Secretaria da Fazenda, né, e aí, em particular, o secretário da Fazenda, saber nuances pontuais de cada uma das ações, muito bem aqui colocada pelo senhor. Mas vamos lá, do geral. Do geral, primeiro eu quero colocar o que seria, me permita isso, essa audiência de hoje, né? Essa audiência de hoje não é uma audiência de prestação de contas, apesar de que toda audiência pública, para mim, né, ela oportuniza ao gestor público prestar conta. Mas o caráter específico, o objetivo concreto dessa reunião a gente tirar dúvidas com relação à Lei Orçamentária Anual para o exercício fiscal de 2024, e não, efetivamente, estar prestando conta de exercícios anteriores ou, pontualmente,
porque não foi aplicado isso ou não foi aplicado aquilo em 2023, ou se será ainda aplicado. Essas reuniões, para a gente estar discutindo a aplicação de recursos com relação à execução orçamentária, ela se dá 3 vezes ao ano, né, que é após cada quadrimestre, e, ao longo desses anos, quem tem feito essa prestação de contas, né, tem sido a Secretaria da Fazenda, porque é quem faz a execução da maioria desses recursos previstos na Lei Orçamentária Anual. Feito essa colocação, assim, no sentido mais genérico, a gente parte para os sentidos, parte para as questões mais específicas. Aí eu iniciaria falando sobre a questão da distribuição de fontes contida na LOA. É preciso que a gente compreenda esse projeto chamado Lei Orçamentária Anual, né, e como ele é composto em termos de fonte. Então, foi colocado, por exemplo, aqui, que o orçamento de Olinda tem, ano após ano, regredido, estagnado. Não é verdade, né? Em valores relativos, esse orçamento, muito pelo contrário, ele tem cada vez mais sido ousado, né, tanto do ponto de vista orçamentário como do ponto de vista de execução, né? Tanto é que a gente incluiu logo as emendas impositivas já no primeiro ano, assim que o governo federal estabeleceu um regramento e aí o município pudesse seguir esse regramento. E quando a gente fala de entender essa peça do ponto de vista de fontes, necessita, então, de uma melhor compreensão da natureza de cada fonte. Então, por exemplo, tem ações que foram citadas aqui pelo vereador Vinícius, com saldo previsto para a Lei Orçamentária Anual 0, ou outras ações com saldo previsto com valor assim, que a gente olha muito aquém de realizar a ação em si. Essas fontes, vereador Vinícius, são fontes, em sua grande maioria, de aplicação com destinação específica, vinculada, oriunda dos repasses dos entes federal e estadual, e que não há nenhum impedimento da fonte da ação não ter valor dentro do orçamento, e se o governo municipal receber recurso naquela fonte, da prefeitura abrir uma conta corrente, recepcionar o recurso vinculado e suplementar essa fonte e fazer toda a aplicação. É assim, por exemplo, com relação aos fundos. Foi citado aqui Fundo da Criança e do Adolescente, Fundo de Direitos Humanos, Fundo da Assistência Social. Né? Se a gente pegar a lei, melhor dizendo, que regulamenta a criação de cada um desses fundos, a gente vai ver as fontes de manutenção do fundo, as fontes que suportam cada um desses fundos. E a gente verifica que, majoritariamente, essas fontes têm recursos previstos, né, vinculados aos repasses dos governos, né, federal e estadual. E aí, quando esses recursos entram, a gente suplementa por superávit financeiro, me corrija depois, Fabiano, se eu estiver errado, por superávit financeiro, e faz a execução da ação integralmente com relação aos valores recepcionados.
Cabe aos fundos também a gente citar, principalmente esses fundos municipais, que tem na previsão da lei que os criou, tem lá repasse de recursos da própria prefeitura, da fonte 1.500. Por exemplo, o Fundo Municipal da Educação. O Fundo Municipal da Educação, todos sabem, né, que é obrigatório o repasse de 25% das receitas arrecadadas, vinculadas, que o governo municipal tem que passar para a educação. E aí, a gente, são valores que a gente tem que repassar de forma compulsória, obrigatória. Então, se tem uma previsão da gente receber, um exemplo, se tem previsão de nós recebermos de receita vinculada, de recursos vinculados, 100 milhões de reais, obrigatoriamente, a Fazenda tem que repassar 25% desse recurso para a educação, está previsto na própria LOA, e 15% para a saúde, o Fundo Municipal da Saúde. Esses dois fundos, há uma lei maior, né, a lei de responsabilidade fiscal, que imputa, obriga o município a repassar, senão ele estaria efetivamente desobedecendo a lei. Tanto é que esses fundos, no caso desses recursos vinculados, eles saem, sim, com essas dotações e são distribuídas em várias ações, né, que, se formos olhar, tem lá, de financiamento para a escola de tempo integral, a desenvolvimento, capacitação de professores e uma série de outras ações estabelecidas lá no orçamento. Todavia, citando aí como exemplo o Fundo Municipal, que foi colocado aqui, o Fundo Municipal da Cultura, além de não haver, diferentemente do Fundo da Saúde, do Fundo da Educação, essa obrigatoriedade compulsória, né, o governo, a gestão do professor Lupécio, tem, sim, repassado, né, esses recursos para esses fundos. Muito pelo contrário, vários desses fundos, quando nós chegamos aqui, sem querer olhar para retrovisor, sequer estavam regulamentados. Tem fundo, como foi citado aqui pelo vereador Vinícius, o Fundo Municipal de Meio Ambiente, sequer tinha CNPJ. O fundo tinha a lei que criou o fundo, mas não tinha regulamentação, e o fundo não existia como personalidade jurídica, até para poder recepcionar recursos de outras fontes de financiamento. Essa semana, ou foi a semana passada, só para exemplificar, foi que nós conseguimos tirar esse fundo do papel. Desculpa aí usar essa expressão. Mas tiramos esse fundo do papel. Esse fundo passou a ter personalidade jurídica. Por quê? Porque a gente conseguiu tirar um CNPJ do fundo e, consequentemente, vamos poder agora abrir a conta corrente do fundo e recepcionar os recursos que possam serem aportados para esse fundo. Então, em termos gerais, eu me dou satisfeito por ter respondido, mas não tem problema nenhum do vereador Vinícius ainda fazer alguma colocação. Mas, em termos específicos, aí para até ilustrar mais essa minha fala, eu passo a palavra para o diretor de planejamento, senhor Fabiano. Senhor presidente, depois o senhor me permita só fazer as colocações diante das respostas de ambos, por gentileza? Obrigado. Aproveitando para complementar a resposta do secretário Luciano Brasileiro ao vereador Jesuíno, que também vai servir para tirar alguma dúvida, caso exista, dos outros vereadores, com relação ao orçamento que está previsto para 2024. O montante do que está previsto ultrapassa R$ 1 bilhão, R$ 1.166 milhões. Aí, desses recursos, estão inseridos
a operação de crédito, que é o empréstimo do programa do Finisa, né, 35 milhões de reais, recursos vinculados da Previdência, o que os fundos contabilizam, arrecadam, recursos do SUS, da saúde, né, os repassos diretos. Então, desse montante de receita que está sendo prevista, são compostos vários recursos externos ou vinculados, né? Existem alguns que, normalmente, os municípios recebem, e estados, os provenientes das emendas de âmbito federal e do estado, que não estão previstos. Porque o município e outros entes federados também, ele só pode estimar uma receita quando ele tem base fundamental para isso. Eu vou dar um exemplo. Se o município de Olinda encaminhou um projeto para o Ministério do Governo Federal, para qualquer ministério, né, querendo propor algum tipo de convênio, e esse processo está bastante avançado, essa negociação, e que o deputado federal ou o senador que foi acionado, né, que vai fazer também parte dessa articulação, ele sinalizar que vai propor uma emenda, né, para atender esse projeto, aí o município de Olinda pode prever a arrecadação desse recurso dentro do orçamento, né, com base em documentos legais, né? Cada deputado federal e senador, quando ele vai propor a emenda dele lá no orçamento federal, ele elabora um documento e já discriminando para onde vai esse recurso e o que é que vai ser feito. E aí, quando o projeto de lei da União ele é tramitado e aprovado as emendas, o recurso ele é repassado para o município, que pode vir por meio de convênio ou pode ser classificado também na chamada transferência especial, que é quando o repasse ele é feito de forma mais prática, mais automática, objetiva. E aí, tanto é que na lei orçamentária, né, no projeto de lei que está tramitando aqui, na página 21, tem um resumo das fontes de recurso que estão sendo previstas para o próximo exercício. E aí a gente não consegue encontrar as fontes relacionadas com a transferência especial da União, que o código dela é 1706. Por quê? Agora, até o momento que foi elaborado o orçamento, não foi possível definir essas articulações, essas negociações de repasse das emendas. Mas aí, caso no orçamento da União ou do Estado também, mas aí no Estado seria outro código de fonte. Mas caso agora, na aprovação da lei orçamentária da União, da lei orçamentária do Estado, essa emenda ela for aprovada e o recurso vier, né, para o município no próximo exercício, a gente vai utilizar mecanismos permitidos em lei, feito o secretário comentou, que a gente vai abrir créditos adicionais ao orçamento e incluir essas dotações específicas. O município vai contabilizar o recebimento desse dinheiro e vai direcionar para atender as demandas da sociedade esse recurso recebido. Eu espero que eu tenha, né, tirado a dúvida de algum vereador, caso relacionado a esse assunto. Por favor, Fábio. É só, terminando assim a sua fala, né? Então, isso significa dizer, por exemplo, se a gente tem uma ação que está lá, 0 de valor, trata-se desse caso, certo? Específico. Ou seja, até então, né, nos dois orçamentos, do governo federal e do governo estadual, não foi possível, certo? Quando, de forma tempestiva, quando da elaboração da nossa LOA, né, identificar para essas ações aqui colocadas, qualquer que fosse o recurso a ser destinado no exercício de 2024. Então, como bem Fabiano colocou, a ação consta, porque aí a gente não teria que mandar uma lei para o ano, aqui para a Câmara, para criar a ação, né? A ação já consta dentro da LOA, já tem previsão na LOA. Aí basta apenas fazer, e aí, se eu não me engano, é por decreto, né, o crédito especial ou uma suplementação por superávit. Desse jeito, a gente explica, né, pelo menos todos os questionamentos referentes a ações sem previsão de valor. Por quê? Uma questão, e até o vereador Vinícius colocou, como é que tem a ação e tem 0 lá de valor? Se a gente não tivesse nenhuma ideia, assim, de receber
qualquer que seja o recurso para a realização dessa ação, não teria razão alguma dessa ação constar na peça orçamentária. Por que é que ela consta na peça orçamentária com valor zero? Porque há a previsão, né, de recebermos recursos, só que a gente não sabe, não temos ideia da origem desses recursos. Então, para evitar a criação de uma ação e elaboração de um projeto de lei, etc., a gente já contempla no texto do projeto de lei da Lei Orçamentária Anual do exercício 2024 a ação. Todavia, se a mesma tiver o apontamento de recursos, tanto do governo federal, de forma direta ou indireta, quanto do governo estadual, também de forma direta ou indireta, então, por decreto, se faz o crédito adicional ou a suplementação por superávit financeiro, que são 2 mecanismos previstos, inclusive, na nossa lei orgânica. Continuando. Vereador Vinícius, o material que o senhor está usando aí é o plano plurianual, projeto de lei do plano plurianual, pronto. É o seguinte, eu vou também fazer uma explanação respondendo a sua pergunta e vai, de certa forma, atender algum tipo de dúvida de outros vereadores. O plano plurianual, ele é um documento de médio prazo, é um plano em que se define quais são as ações que o poder público vai executar durante os próximos 4 anos, né? Ele vai entrar em vigor no 2º ano do mandato do prefeito, do governador, do presidente da República, e vai vigorar até o 1º ano do próximo gestor, certo? Esse plano, a princípio, ele pode sofrer ajustes a cada exercício. Por isso que no projeto de lei que a gente encaminhou para cá, a gente diz Plano Plurianual 2022/2025, parcela 2023. Porque a cada exercício, a gente pode ajustar, revisar essas parcelas. Aí o que acontece? A Lei 4.320, que institui norma de direito financeiro, ela permite que o gestor possa adequar o orçamento à realidade da cidade, do Estado, à realidade da demanda efetiva. Aí o que aconteceu sobre, por exemplo, a merenda? É a página 21 do PPA. O senhor quer acessar aí o seu material? Pronto. Massa. Massa. Na página 21, que consta lá, no finalzinho dessa tabela, a linha tem um código, 4071. Esse código representa a ação orçamentária. É uma classificação utilizada para poder enquadrar os recursos da forma correta. 4071/179. Esse 179 representa a subação de governo. É um detalhamento da ação. Essa subação ela serve para discriminar de forma mais prática o que é que vai ser feito com o recurso, né? E aqui tem o Código da Ação 4071, subação 179, disponibilização de merenda escolar para a educação infantil, isso é a nomenclatura da ação, e o nome, né? A nomenclatura da subação é garantir a produção e fornecimento de merenda. No exercício 2022, tem a previsão de 16.768.000, tem um pouco mais. E para os exercícios seguintes, 2023, 2024, 2025, o valor está zerado. Por qual motivo? A Secretaria da Educação, quando estava elaborando sua proposta orçamentária para 2023, né? E, no caso, tratando do projeto que está em tramitação nessa casa, para 2024, 2025, achou por bem organizar essa ação orçamentária, direcionando melhores recursos dentro da educação infantil, educação de jovens e adultos e educação fundamental. Então, o que aconteceu? Criou-se outra ação orçamentária, que são as linhas de cima dessa tabelinha, que é a 4020, 4021 e 4023, onde a Secretaria da Educação resolveu fazer essa distribuição desses recursos. Resumindo, antes a gente tinha uma ação que concentrava o gasto com merenda de todas essas classificações da educação, né? Infantil, fundamental e EJA. E decidiu-se fazer a separação dos códigos da ação. Tanto se for observado nos outros exercícios, 23, 24, 25,
esses valores estão bem discriminados e 2022 está zerado, porque essa ação ela começou a entrar em vigor em 2023, no orçamento de 2023. E isso pode ter acontecido com as outras ações que foram observadas por Vossa Senhoria, por Vossa Excelência, melhor, com relação às outras áreas do governo. A saúde, eu até anotei as páginas. O senhor está com um arquivo em PDF, que foi passado pela equipe de vocês, né? Pronto. Porque a numeração das páginas, quando você vai comparar com o PDF, fica diferente, porque tem capa, contracapa, etc. Então, no PDF, quando se fala na área da saúde e atenção especializada, na página 36, vai também existir esse ajuste feito pela Secretaria de Saúde, assim como as demais áreas, né? Habitação, que foi mencionado, obras, vias públicas. Então, a maioria das secretarias, nesse ano de 2023 e 2024, também fez esse ajuste de nomenclatura e de codificação de ação e de subação. Era esse ponto que eu queria tratar. Outra coisa também interessante para deixar claro aqui é sobre a Lei Paulo Gustavo, né? O município de Olinda, assim como outros, né, outros municípios no país inteiro, recebeu esses recursos para dar esse suporte ao setor cultural e artístico, devido ainda à situação financeira ocasionada pela pandemia. Agora, no exercício de 2023, a gente não tinha no orçamento uma dotação específica para recepcionar esses recursos e executar. E isso, quando o Ministério, né, no âmbito federal, ele decidiu repassar esse recurso, ele exigiu que desse esse destaque. Tanto é que a gente encaminhou para essa casa um projeto de lei autorizando a abertura de crédito especial. Crédito especial a gente vai usar sempre que precisar criar uma dotação específica. Aí, por conta dessa obrigação do governo federal de dizer, olha, eu quero que esse recurso ele seja gasto de forma destacada, aí a gente pediu autorização à Câmara, a Câmara concedeu essa autorização e a gente abriu, por decreto, esse crédito especial. Uma ação orçamentária lá no orçamento da CEPAC-TUR, da Secretaria de Patrimônio e Cultura, com um código de fonte específico desses recursos, para que sejam executadas as despesas da Lei Paulo Gustavo. Aí uma parte desse recurso é para o setor audiocultural, né, e audiovisual, e outras partes, o resto do recurso, ele pode ser destinado para o setor cultural e artístico, da forma que o município entender. E aí está havendo vários chamamentos públicos, de cadastramento de entidades, para repassar esses recursos. Aí o que acontece? Da mesma forma, né, Fabiano? Sim. Lembrando, foi a Audi Blanc. Isso, que aconteceu em 2021. Aqui no orçamento, o governo federal, a Secretaria de Tesouro Nacional, ela é que define normas padrões de contabilização dos orçamentos do orçamento brasileiro. E aí eles criaram um código de fonte específico para controlar esses recursos. Aí, se a gente procurar aqui no orçamento, a gente não vai encontrar. Por quê? O recurso a gente recebeu esse ano e na lei diz assim, tem que gastar esse ano, até 31 de dezembro de 2023. Porém, por conta de diversos fatores, alguns municípios não vão ter condições de executar tudo esse ano. Aí, o que eu espero que aconteça, que talvez isso seja fato, é que o gasto, né, a utilização desses recursos possam ser repassados para o próximo exercício. Isso acontecendo, aí a gente, no próximo ano, no orçamento de 2024, vai abrir um crédito especial, porque não existe dotação específica para isso, já que o recurso era todo desse ano. Mas por que vocês não vão conseguir gastar até o final do ano? Não, se caso não consiga gastar, né? Aí a lei federal vai dar essa liberdade para que se execute esses recursos para o próximo ano, e a gente vai pegar esse crédito especial que foi aberto agora em setembro, outubro, e transferir o saldo dele para o próximo exercício. Aí por isso que a gente também não consegue enxergar o código dessa fonte, desse recurso aqui. Mas tem como controlar a execução desses recursos, recebimento e gasto por meio dessa classificação orçamentária. Só esclarecendo esse último questionamento do vereador Jesuíno, nós vamos sim gastar esses recursos da Lei Paulo Gustavo, até porque Olinda foi o primeiro município da região metropolitana a recepcionar esse recurso por ter apresentado de forma tempestiva um programa que atendesse todo o segmento cultural, mais especificamente da área audiovisual. E a gente já começou a pagar, vereador. Já realizei, a gente já abriu a conta, já recepcionou esse recurso,
né, já publicou o edital, né, esse edital, na sua grande parte, foi efetivamente executado e a gente já iniciou efetivamente os pagamentos. Secretário. Concluir, eu peço ao vereador Vinícius Castelo que conclua. Consigo compreender a sua colocação a respeito das merendas, mas aí falando diretamente para o secretário. Secretário, eu acho que toda audiência, de fato, ela é uma oportunidade para a gente poder prestar conta, na verdade, né? Eu acho que todas as oportunidades de prestar conta é importante. Principalmente quando não se tem tantas informações. Principalmente quando, em outros momentos que é para prestar conta, eu ainda não vi um detalhamento profundo a respeito do orçamento. Né? Se a gente tivesse outros momentos, eu acho que essa justificativa caberia. Mas não vejo, não visualizo. Acho que é sempre muito rápido, muito limitado, é o padrão a se seguir. Né? Eu fico muito instável quando o senhor traz outros entes, que é importante ser observado, tanto estadual quanto federal, mas eu acho que é importante, e aí já me antecipo, eu vou fazer, porque aqui eu fiz 2022 a 2025, mas eu vou fazer questão, tá? E aí me comprometo com o senhor para que na próxima prestação eu traga detalhadamente o orçamento da gestão, desde o primeiro ano do prefeito Lupécio até o momento atual, porque eu já analisei isso, para poder mostrar do porquê que eu fico preocupado com isso. Porque mesmo o Poder Executivo tendo, de fato, a autorização de remanejar orçamento, quando a gente vai para o orçamento, esse remanejamento pouquíssimas vezes se é feito. Então, eu preciso me pautar com o que se está no orçamento. Então, para que não se justifique com a possibilidade de fazer com governo federal, governo estadual, eu vou trazer todo o histórico da gestão municipal e, numa outra oportunidade, eu vou mostrar do porquê que eu me preocupo quando, na verdade, o que eu observo é que normalmente se segue o orçamento, não se fortalece o recurso que poderia se fortalecer para pautas essenciais, e aí a gente fica aqui numa justificativa de poderá fazer. Eu preciso me basear no que se tem, porque, para mim, tudo que se envolve gestão, seu secretário, é escolha política. Permitam uma parte? Claro. Veja bem, não é possível fazer remanejamento entre fontes. Isso se chama reversão de fonte. Certo. Há um impedimento legal para fazer isso, salvo em algumas excepcionalidades. O que eu falei, e Fabiano também corroborou, é com crédito adicional, e aí o crédito adicional é só quando o recurso dos entes federais e estadual entra, é que a gente pode criar o crédito adicional, né? E quando não há previsão da ação, a gente tem que mandar para a Câmara, através de um projeto de lei, pedindo autorização para a criação desse crédito adicional, ou uma suplementação por superávit financeiro. Ou seja, a ação é prevista e estava lá, R$15 mil. Ao invés de R$15 mil, a gente recebeu 100 mil. Então, a gente pode suplementar essa ação, que estava previsto anteriormente 15 mil, em 85 mil por superávit financeiro, sem precisar encaminhar projeto de lei. Foi bem assim que eu quis falar. Desculpa, eu utilizei, de fato, outro termo, peço desculpa e retiro o que disse, e aí, de fato, né, o crédito suplementar, né, e esse superávit... Excelência falou em remanejamento, exatamente, que aí é reversão de fonte. Retiro e coloco essa reversão de fonte, que, né, de fato, no que eu disse, dá o mesmo sentido, né, de fortalecer uma política que não se tem no orçamento, mas que poderá ser fortalecida dependendo do contexto e das verbas que poderá vir a trazer. Eu falo isso, seu secretário, porque quando a gente vai novamente para o orçamento, eu percebo que é muito a questão de planejamento, é muito a questão de estratégia, é muito a questão, de fato, de prioridades, porque a gente percebe que se tem aqui, por exemplo, para que a gente possa perceber que não é uma questão de falta de orçamento, quando a gente tem aqui o desenvolvimento de atividades técnico-administrativas do FMS, R$ 74.387.844,33 para 2024. Aí a gente percebe que se tem para
manutenção das atividades técnicos administrativas do CEMAPU, R$ 10.827.397,66. Então, assim, tem prioridades que a gestão alenca e tem outras que estão sem orçamento. E aí, são questões... outra parte aí, só para esclarecer? Tá bem. Quando o senhor falou a Excelência falou em CEMAPO, está falando aí do orçamento total de uma secretaria, e não é ação, né? Aí não tem como dizer que a gente está privilegiando, o orçamento está privilegiando uma secretaria em detrimento de uma ação. Não, uma secretaria ela tem sua dotação orçamentária para fazer face, né, todas as ações previstas dentro da lei orçamentária anual. Exatamente, estou falando da totalidade da secretaria, do valor orçamentário mesmo, de milhões que existem e que tem pautas importantes que são zeradas, entende? Eu não acho que tem como a gente fazer a regularização fundiária com R$100 mil dentro da cidade, né? Eu não acho que a gente tem como pautar sobre questões muito importantes para a nossa cidade com valores zerados. Então, fica aqui novamente essa sustentação do que eu disse. Não me sinto totalmente contemplado. Consigo perceber a justificativa em relação às merendas daqui, do detalhamento, mas, novamente, peço, está faltando planejamento e organização. Eu acho que se vocês pudessem se apropriar desse espaço legislativo, muita dor de cabeça e muitas críticas que vocês acabam recebendo enquanto gestão, e aí eu não estou pessoalizando não, tá? Não estou falando vocês não. Porque quando eu critico, eu falo gestão Lupécio. Eu falo vocês poderiam ser sanadas se houvesse um planejamento maior e um detalhamento maior para que a gente pudesse acompanhar melhor os valores orçamentários dentro da nossa cidade. Finalizo aqui, né, observando e dizendo que eu vou continuar a fiscalizar esses valores e triste por não ter tanto detalhe, por não ter tanto fundamento, por não ter tanto, de fato, política dentro da nossa cidade para poder contar aí com o poderá ser tanto do governo do Estado quanto do governo federal. Registrar a presença do vereador Tostão de Olinda e, para finalizar, eu peço ao secretário da Fazenda que finalizem e vamos encerrar a sessão. Senhor presidente, só assim uma palavra final com relação à disponibilidade, né, de nós que fazemos a Secretaria da Fazenda e a Secretaria de Planejamento do município de Olinda, é que, por exemplo, há todo um calendário, inclusive um calendário previsto até em lei maior, que a gente tem que cumprir, temos que atender no que se diz respeito ao encaminhamento dessas 3 peças orçamentárias, né, o PPA, a LDO e a LOA, né? E Olinda tem efetivamente cumprido com esses calendários, de forma bastante tempestiva. E sabemos também que essa Câmara, que é uma das câmaras que eu tenho um orgulho como morador de Olinda, ver como ela está estruturada, né? Que a gente, comparativamente com outros municípios, sem querer diminuir, mas a gente verifica que a Câmara de Olinda é uma Câmara muito bem estruturada, né? E, com relação a essa estrutura, é sabedor que a Casa conta com várias comissões, né? E, de forma que a gestão cumpre com esse calendário desses instrumentos, né, e esses instrumentos, de forma tempestiva, como eu falei, eles são apresentados aqui nessa casa. Então, muito anterior a essa audiência pública, eu quero acreditar, e acredito, né, não digo nem eu quero acreditar, eu acredito, que esses instrumentos transitam por essas comissões. E sempre eu me coloquei, como também a própria Secretaria de Planejamento, hoje uma secretaria própria, né, municipal, desvinculada da Secretaria da Fazenda, a gente sempre se colocou à disposição, né, de todos os vereadores nessas comissões para a gente discutir nesse nível de detalhamento, entendeu, vereador? E esclarecer, de tal sorte que a gente possa chegar nessa audiência, né, mais ou menos com esses esclarecimentos, digo, técnico, né, já feito de forma anterior. No mais, presidente, quero agradecer a todos pelos questionamentos, pelas perguntas e pela oportunidade
enquanto secretário da Fazenda e a nossa colega secretária executiva de Planejamento e o nosso colega diretor de Planejamento, ter como oportunidade para esclarecer em muito o que a gestão do professor Lupécio tem feito para essa cidade e pretende, concluindo o seu mandato em 2024, executar. Quero aqui encerrar essa audiência, agradecer ao vereador Biai, o vereador Everaldo Silva, o vereador Tostão, o vereador Jesuíno Araújo, o vereador Jojo Guerra, o vereador Vinícius Castelo e a vereadora Denise Almeida, a secretária executiva de Planejamento, Conceição Arocha, ao diretor Fabiano Melo e ao secretário da Fazenda, Luciano Brasileiro. Agradecer a todos vocês e fiquem com Deus e marco a próxima sessão para o horário regimental no dia 5/12, às 10 horas, e vamos colocar para ser aprovada a LOA e a PPA. Terça-feira. Não. Eu tenho até dia 5 para entregar isso aqui. Aí a audiência a gente vai fazer terça-feira e faz a sessão quinta-feira também. Viu? Quero agradecer mais uma vez e fiquem com Deus. Obrigado.